Fecha a porta pra mim, quero ficar sozinho aqui. Tá bom. Glorificamos o teu nome, Senhor. Apocalipse capítulo 11, verso 15, diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos os que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Esse é um dos textos que eu mais amo nas Sagradas Escrituras e um dos que eu mais temo. Os anjos e os anciãos louvando o Senhor, dizendo nesse tempo histórico, descrito biblicamente, que os anjos e os anciãos diziam ao Senhor que chegou o tempo da ira do Senhor e do Senhor destruir os destruidores da terra. Então nós falamos muito sobre graça, perdão, acolhimento, mas Deus determinou um dia que aquele que for agente de destruição em vida se encontrará com o Senhor e o Senhor cobrará dele o porquê ele foi um agente de destruição. É o que me toca, é o que me choca profundamente concernente a nós pastores. Nossa profissão e a nossa vocação é uma vocação de vida. E eu tremo, meus ossos estremecem em pensar na possibilidade de nós pastores estarmos na lista, dos destruidores da terra, que terão que dar uma satisfação a Deus, que terão que dar ao Senhor Jesus uma satisfação e destruir o que Jesus veio resgatar. Para mim é imensurável, assim, eu não consigo colocar em palavras o que é administrar esse sentimento. Eu esperei quase 2 anos para esse momento. E eu só me lembro do salmista, né? O salmista dizia que quando ele ocultava seus pecados, seus ossos estremeciam, apodreciam, ele gemia por dentro. E no meu caso é guardar isso. Guardar os pecados dos pastores transtornou minha personalidade nesses últimos 2 anos. E hoje não é um linchamento público, não é um cancelamento, é responsabilizar. Eu julgo que chegou a hora de transferir para você a responsabilidade do que eu vi. Qualquer coisa que acontecer com o futuro da igreja evangélica no Brasil é nossa responsabilidade, sua responsabilidade, depois que você vai ouvir tudo que você vai ouvir hoje. E talvez a gente fique horas aqui
Se eu fosse ler essas mais de 100 páginas aqui, nós ficaríamos mais de um dia aqui. E eu vou tentar sintetizar tudo. Mas a partir de hoje eu quero voltar para casa, como Anderson Silva, marido de uma mulher, pai de 4 filhos. Mas eu volto para casa consciente que eu lavei minhas mãos, que eu não respondo sozinho por sangue inocente, que aquilo que eu vi você também vai ver, e aquilo que eu me tornei responsável, você também vai ser responsabilizado pela pureza da igreja, pela pureza do evangelho, pelo testemunho público da igreja do Senhor Jesus. João, ainda em Apocalipse, capítulo 15, verso 1, diz: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Essa noite que nós estamos juntos aqui não é sobre pastores, é sobre o povo de Deus. John Wycliffe disse: esta Bíblia é para o governo do povo, pelo povo e para o povo. Paulo, ao escrever a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, o apóstolo disse, verso 14, o apóstolo disse: embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. O apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Não há nada mais verdadeiro, autêntico e genuíno do que a igreja do Senhor Jesus. Não as nossas placas, os nossos estatutos. Eu estou falando como os reformadores falavam, a igreja invisível, a noiva do Senhor. Ela pode estar nos nossos galpões e instituições, mas os nossos galpões e instituições em si não são a igreja do Senhor. Ela é invisível, ela é comportamental, ela é um pacto, ela é uma aliança com Deus vivo. E o apóstolo Paulo disse que ela, a igreja do Senhor Jesus, é a coluna e o alicerce da verdade. O mundo só respira porque existe a igreja do Senhor Jesus. Não as placas, não os galpões, mas o pacto, o comportamento de pessoas que entenderam o evangelho do Senhor e decidiram viver para a glória do Deus vivo. Lucas, em Atos,
capítulo 20, verso 29. Verso 28, disse: portanto, cuidem de si e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Eu não sei como um pastor não consegue temer o fato dele ser pastor auxiliar de Jesus. A igreja não é dele, o povo não é dele, nada é dele. Lucas diz aqui no seu livro que Jesus nos fez seus pastores auxiliares, dizendo: tome conta de um povo que foi adquirido pelo meu próprio sangue. Ai daquele que ousar tocar na igreja do Senhor Jesus. Isso é tão surreal que os pastores que não estão levando o evangelho, a Bíblia, a igreja, Jesus a sério, mentem, dizendo que o escândalo é falar ou confrontar o erro dos pastores. Mas o texto é claro, o escândalo não é confrontar o pastor que não obedece à Bíblia e nem Jesus. Escândalo é aquele que foi comissionado como pastor de Jesus e não ser. Jesus Cristo disse: seria melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e pulasse nas profundezas do mar, do que escandalizar, desviar, dar motivo a um dos pequeninos se desviarem. Os pastores mentem quando dizem que os denunciadores são os que escandalizam. Não, não são os denunciadores que estão escandalizando. São os pastores inglórios que usam da prerrogativa do santo ofício para fazer aquilo que até mesmo os anjos se escandalizam. Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 24, diz: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Esse é o verdadeiro pastor, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Eu tenho prazer em sofrer e não em fazer sofrer. Eu participo dos sofrimentos de Jesus. Eu sou a extensão daquilo que Jesus sente no seu sentimento sofredor e redentivo para com o seu corpo, que é a igreja. Um pastor não é um causador de problemas. Ele é um resolvedor de problemas. Um pastor não é um veneno, um pastor é o antídoto, um pastor não é a doença, um pastor é a cura. Pastorado não é lugar para reabilitação. Pastorado é lugar para aqueles que decidiram tomar uma decisão única, absoluta e definitiva. E aqueles que não levam o ofício a sério, sentem, aprendam, ouçam, seja ovelha, seja salvo, mas o púlpito, o santo ofício, é o lugar daqueles que tomaram uma única e definitiva decisão e não voltarão atrás nessa decisão para viverem como ímpios, homens desviados e obstinados no pecado.
O pecado na vida de um verdadeiro pastor é um evento, um incidente acompanhado de escândalo e dor profunda em ter traído sangue inocente. Como disse Charles Spurgeon, um pastor batista há 200 anos atrás, um pastor que peca escandalosamente só pode ser restituído ao santo ofício quando o seu arrependimento for tão escandaloso quanto o seu pecado. Por quê? Pastorado não é terapia, não é treinamento, é lugar de pessoas convictas que estão representando Jesus, que são extensão da dor e do interesse de Jesus para com a humanidade.